prazer de ter conosco o nosso irmão Marco Arlindo Tavares. Ele é presidente do núcleo de Belo Horizonte e vai fazer a palestra para nós. Sempre estar aqui junto com vocês para a gente trocar informações, trocar ideias. Esse momento da palestra a gente chama de palestra, mas é um diálogo que nós fazemos, porque a gente não troca verbalmente, mas na mentalidade a gente troca informações. É o momento em que os espíritos fazem o diagnóstico de todos nós, para que no momento do passe eles possam fazer os trabalhos mais efetivos possíveis. Então esse é um momento importante para todos nós. Nós sempre pedimos para que todos fiquem prece, tente escutar o palestrante, mas tente escutar a si mesmo, principalmente. Veja, meus irmãos, Jesus, quando ele vai se referir a Deus, na sua língua, em aramaico, ele se refere a Abba. Abba, que quer dizer em português papai, ou meu pai. Ou então ele diz Allahá, que é nosso pai, meu pai, Deus pai. Sempre se referindo ao Criador como pai. Então a gente percebe nessa fala de Jesus uma profunda intimidade que ele tem com o nosso Criador. Quando nós falamos pai, nós estamos nos referindo a algo muito íntimo a nós. E é isso que Jesus vai nos ensinar através dos seus evangelhos trazidos pelos seus apóstolos. E nós, seres humanos, simples e mortais, quando nós vamos nos referenciar a Deus, nós fazemos através de prece, de oração, não é isso? Sempre que nós vamos conversar com Deus, nós estamos fazendo prece, nós estamos fazendo uma oração. Mas tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, Jesus demonstra para a gente a preciosidade que é esse diálogo que nós fazemos com o nosso Pai, com o nosso Criador. Dialogar com Deus, diálogo, duas logia, dois seres raciocinando. Quer dizer, dois logia, pensamento, racionalizar. Então são dois seres racionalizando juntos, pensando juntos. E Mateus diz para a gente: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai, que estás em segredo. E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. E orando, não useis vãs palavras repetidas, como os gentios, porque presumes que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que nos peçais. Veja, Jesus mantinha uma linguagem, uma didática para nos ensinar, que não é datada. Nós estamos aí há 2000 anos tentando entender, e sempre fazendo um entendimento melhor. E cada vez mais nós vamos fazer esse entendimento. Então, é uma fala que não é do tempo, é da humanidade, é para sempre. Essas mensagens vêm atravessando milênios, porque é uma pedagogia, é uma forma de nos referenciar ao ensinar, ao aprender, ao todo dia aprender um pouco mais, que é cotidiano em nossas vidas. E ele diz para a gente: não sejam hipócritas, não minta para você mesmo, principalmente, que você está fazendo oração, que você está em prece. Não minta para você mesmo. A oração não deve ser para nós uma obrigação, como é para aqueles reverenciados judeus que tinham um momento, uma hora certa, uma forma certa, uma posição certa de fazer a oração. Não é isso. Oração
Não é isso, é diálogo, é dialogia. É um ato de si, por si, para si, com Deus. É um ato que nós temos conosco, para com nós mesmos, de nós mesmos, com Deus. Então, quando orardes, ensina Jesus, entre para o seu quarto, entre para o seu aposento íntimo. Qual é o aposento íntimo? Qual é o mais íntimo que nós temos? Nós mesmos. Então, entre para o seu quarto, entre para dentro de si, feche a porta, fique ali uns minutinhos e ore a teu Pai. Que é um grande trabalho, porque não é fácil, não é simples viver no mundo em que a gente vive. Cada um vai ter a sua oportunidade, cada um vai ter a sua forma de fazer, cada um vai ter o seu momento de fazer. Mas que seja um momento de intimidade com você e para com o seu Pai. Ele continua, e orarás a teu Pai que está em segredo em nós. E o Pai que vê em segredo te recompensará. Deus é imanente. Deus está em nós. Deus está em nós como nós estamos nele. Deus está em cada célula do nosso corpo. Deus está em cada movimento do nosso corpo. Deus está em cada pensamento nosso. Nós não representamos Deus, nós apresentamos Deus. Quando eu olho para vocês, quando vocês olham para mim, vocês têm que olhar em mim e eu olhar em vocês, uma obra de Deus. É a presentificação. Olha a responsabilidade que nós temos de presentificar quem nos criou. E é Mateus capítulo 6, 30, que nos revela. É Deus que investe as ervas do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparecerá queimada no fogo. Então é claro que Ele vestirá vocês, que tem uma fé tão pequena. Se é Deus que investe essas flores que nós vemos, se é Deus que cria todos esses seres vivos, mais do que nunca a gente tem que trazer para nós. Nós também somos seres vivos. Foi o Pai que nos criou. E nós temos que olhar para cada ser vivo e pensar, é uma criação de Deus, assim como eu sou. E eu sendo, eu tenho que ter, no mínimo, a preocupação de presentificá-lo. Saber que Ele está em mim. E quando eu fizer esse diálogo, eu preciso sentir a presença, essa intimidade presencial que é de pai e filho. Porque quando eu falo com Deus, diz Mateus, continua ele, nas suas orações, não fique repetindo vãs palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque são palavras longas, né? Desce um rosário ali. Orar não é repetir, é conversar, é dialogar na sua intimidade, num diálogo profundo, íntimo, uma confidência honesta, sincera. Porque quando nós confidenciamos a Deus, que é uma prece de si, em si, para si com Deus, nós estamos, na verdade, revelando a nós mesmos os nossos desequilíbrios, as fofocas que nós queremos fazer, os agradecimentos que nós queremos fazer. Nós revelamos para nós, porque nós sabemos que nós somos seres encarnados, espíritos encarnados. Então nós somos espíritos que neste momento estão na carne. E na carne nós vamos fazer todas as nossas reflexões. Na carne nós vamos fazer as nossas expressões. Será que nós conseguimos fazer as mesmas reflexões e expressões na carne como nós faríamos em espírito? Claro que não. Porque a carne a gente não sabe cuidar. A verdade é essa, né? Quanto de água a gente toma? Quanto de sol? Como é que é a nossa alimentação? Tanto que a gente maltrata esse corpo. Que é espiritualizado. Que é espiritualizado. Então a gente não vai ter mais a mesma condição de fazer quando a gente está livre.
Então, a gente não consegue ver o mundo, as coisas, os nossos desequilíbrios como nós viríamos como espírito, o ser superior, o eu superior. Então, quando nós fazemos prece, nós estamos revelando a nós mesmos os espíritos dos nossos desequilíbrios. Estamos trazendo a nossa realidade profunda, honesta, sincera. Não preciso te falar para ninguém, é eu comigo mesmo. Trazendo para mim ali. Não seja como eles, os judeus, pois antes de pedir, o Pai de vocês já sabe do que precisa. Nós sabemos, como espírito, os nossos desequilíbrios. Apenas como seres humanos não sabemos como administrá-los. Não sabemos sair do turbilhão, nós não sabemos sair da maré alta. Vamos capotando ali, tomando areia para todo lado. E aí nós precisamos de entrar nessa intimidade, de dialogar com o nosso Pai, que ao mesmo tempo dialogamos conosco mesmo. E trazendo essas informações, nós vamos repensando e recebendo o auxílio do nosso Pai na força, na coragem, na determinação. Porque o nosso Pai não vai fazer promessa. O aprendizado é nosso. Nós estamos na terra, passando pelo turbilhão, passando pelas grandes marés, tomando caldo para sairmos daqui melhores do que chegamos. É uma dicotomia, né? O ser espiritualizado é mergulhado na matéria aqui da terra para ver se sai daqui mais espiritualizado. Não é simples. Não é simples. Mas esse é o grande trabalho que nós nos propusemos a fazer. E não devemos perder essa oportunidade dessa reencarnação. E quando nós conversamos conosco mesmo, nós vamos dando nome às coisas. Porque quando você não sabe do que se trata, você não consegue nem sair do lugar. Mas quando você tem um nome, você sabe como é que você vai fazer. Quando a gente vai para a terapia psicológica, por exemplo, o que a gente vai fazer lá? A gente vai dar nome para as coisas, para os nossos problemas. A gente vê claramente, é isso que está acontecendo. Não é isso? Então, quando nós fazemos o diálogo com Deus, nós estamos fazendo esse diálogo conosco, a gente começa a dar nome para os nossos problemas. A gente começa a vê-lo. Então, nós entramos num diálogo terapêutico. Olha que lindo. Né? Eu estou estudando Bourdieu, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, e há pouco tempo agora eu me deparei com uma fala dele que eu achei muito interessante. Ele diz assim: as lutas das palavras e sobre as palavras, nomes, é importante. Diz ele, ter a última palavra é ter o poder de representação. É impor a realidade quando se quer fazer realidade. Se eu quero fazer realidade, se eu quero encarar a realidade, quando eu tenho a palavra, o nome, eu coloco a palavra. Ele diz assim, quando você nomeia, você publica, você dá nome. Ele traz um exemplo muito gratificante. Ele fala assim, quando nós falamos homossexualidade, ao invés de dizer gay, viado, a gente consegue discutir o assunto no campo da sexualidade. Nós trazemos para a ciência. Nós colocamos nome. Quando nós estamos vulgarizando, a gente não consegue nem sair do lugar para dizer do que isso se trata. Então, quando nós falamos Pai, Deus, nós devemos ter a consciência de que esse signo, vamos dizer assim, nos traz um significado. Qual é o significado? Pelo menos isso, na prece, a gente deve ter. Qual é o significado desse nome Pai? Quando eu digo Pai, o que isso me referencia? A mim, me leva à minha origem, de onde eu vim, quem me criou. Quando me leva à minha origem, me leva também à criação, porque eu não sou sozinho, eu não fui criado único. Todos vocês, todos os seres vivos também foram criados pelo nosso Pai. Então, quando
falo, Pai, não me liga só ao Criador, me liga a toda a criação. Me liga à totalidade, que é a criação em movimento. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma grande oportunidade de fazer o que Jesus nos ensina, que é nos religar ao Pai. Fazer religar a religião, vamos dizer assim. É uma grande oportunidade de irmos na nossa origem, fazer nosso diálogo, conversar conosco mesmo, a nossa origem como seres espirituais, e repensarmos a situação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28:1. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale muito mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, prece é isso, intimidade. Um diálogo honesto, profundo, sincero, com cada um consigo mesmo, de si. Mas, Marco, naquele momento do turbilhão, né, da maré alta, do caldo, quem já tomou caldo aqui sabe como é que funciona, né? A gente sabe onde que está. O que eu faço? O que eu faço? Será que eu vou conseguir fazer esse diálogo? Será que eu vou conseguir conversar, raciocinar, fazer reflexão? Aí Jesus vem e nos dá uma outra oportunidade, que é o padrão. E vai dizer para nós, então faça assim, que é o Pai Nosso. E aí Ele nos dá um padrão, para que nós possamos ir dizendo aquelas palavras e refletir. São palavras decoradas, a gente sabe que é, né? Mas que a gente vá refletindo sobre aquelas palavras. É o melhor padrão que nós temos. Ele é conciso, mas ele resume a nossa dialogia com o nosso Pai e com os demais seres da criação. Permite que a gente faça isso. Então a gente não se resume a só Deus, a sua criação, a gente faz dentro daquele padrão o possível. Mas ele é um possível inicial. O Espírito Antônio Grimm, que é um dos mentores dessa casa, vai dizer para a gente assim: com a oração Pai Nosso, nós nos permitimos uma inicialização de conexão com a vida. Inicialização de conexão com a vida. E dizemos iniciação porque não podemos ficar presos às fórmulas e ditados, sob pena de nós nos tornarmos pequenos, nos desfazermos da capacidade de raciocinar. Por dedução, disse que o meu Pai tenho que ter a mais profunda ligação de mim mesmo comigo, dentro daquilo que sou, daquilo que alcanço. Não venho dizer para a gente, é uma inicialização. Quando você não tem a condição de por si fazer essa dialogia, esse diálogo, essa prece, Pai Nosso, é que muda a sintonia, muda a frequência do seu pensamento, muda a frequência do seu fazer, do que você está vivendo. E te permite fazer um novo olhar, te permite alongar o seu olhar, para que você possa, por si, fazer no momento oportuno o diálogo com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, mais do que ensinar uma prece, Jesus nos ensina a fazer prece pedagogicamente. Um dos maiores pedagogos que nós temos. Com mensagens expressivas, que expressam algo. Mais do que momento de reflexão, é um momento de diálogo, de discutir, de conversar. O Pai e a Esposa. Porque quando a gente conversa, aquilo que eu falei, a gente dá nome, a gente começa por nós mesmos até a resolver as nossas questões.
O Espírito emana, através do nosso querido Chico, para dizer para a gente assim: a grandeza da prece do Pai Nosso nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra, dentro dela, tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança isso, os fundamentos de Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Em seguida, com o simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Primeiro Deus, depois a humanidade, que será temas fundamentais nas nossas vidas. Deus e a humanidade, a quem nós fazemos pertencer. Então, só a partir daí, não tenho condições de fazer prece, não tenho condições de fazer esse diálogo com o Pai. Eu vou para o Pai Nosso. E aqui eu vou ficar, vocês me perdoem, vou ficar naquela pequena prece que nós decoramos, porque aqui na Casa Espírita, o doutor Carlos José Corrêa reescreveu e repensou a peça Pai Nosso, que é linda, e traz grandes reflexões sobre os temas trazidos dentro do Pai Nosso. Acho que tem disponível aí, né? Nós vamos dizer: Pai Nosso que estás no céu. Vamos pensar, o que é o céu? O que é esse Pai Nosso que está no céu? Nós estamos no céu? O planeta Terra está no céu? Nós estamos ali, na órbita, junto. Quem estiver lá, olha para nós e vai chamar nós de céu. E quando nós apontamos para cima e dizemos que aqui está o céu, quem mora na região sul do planeta vai dizer que lá embaixo é o céu. O que é o céu? O céu é tudo. Um padrão de frequência superior. O céu é tudo, inclusive nós, inclusive o planeta, inclusive onde nós estamos inseridos. Imagine que o planeta Terra está numa Via Láctea. Está na Via Láctea. Um dos espaços já conhecidos que para você atravessar de uma ponta a outra, 180 mil anos, se você conseguir atingir a velocidade de luz, 360 km por segundo. Imagina a grandeza disso. E a gente se resume aqui, né? O planeta Terra e o céu para mim. O que é o céu? Deus é imanente, está em tudo, está em nós. Santificado seja o vosso nome. Será que nós já alcançamos a capacidade de compreender Deus como Criador, para bem dizer esse nome, Pai? Será que nós já alcançamos isso? É preciso alcançar. Nas nossas preces, cada prece que nós fizermos, é preciso cada vez mais nos aproximarmos disso. Pai, muito obrigado por ter me criado. Vamos entrar para o egoísmo, né? Obrigado por estar presente. Vem dizer. Não é santificar, não é sacralizar. Não é colocá-lo lá no pedestal alto onde eu não posso alcançar. Até porque isso não existe, ele está em mim. Ele está em cada um de nós. Venha nosso ao vosso reino. Deus é imanente. Está em nós. Venha a nós. E assim, toda a sua criação, o universo é harmônico, é constituído pela criação. Nós precisamos nos conscientizarmos disso, dessa harmonia, desse fluxo harmônico. E à medida que a gente vai conscientizando da criação, e ensina a gente, eu vou no caso, todos os males serão extirpados. Serão o quê? Extirpados. Extirpados. À medida que nós nos conscientizarmos da criação. Ou seja, de cada um servir. Vamos ficar aqui na Terra, não precisa do espaço. Vamos ficar aqui. Que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Em todos os lugares será feita a vontade do Pai.
Nós sabemos que nós somos defeituosos, que nós somos pequenos. A gente não consegue alcançar a realidade visível. Né? A gente tem problema de alcançar a realidade visível. E a invisível? Será que nessa falta de capacidade, vamos dizer assim, me desculpa a expressão, mas é isso, nós teríamos como querer regular o mundo? Não, vamos deixar na mão daquele que criou. Ele sabe como funciona. A vontade é dele. Ele sabe como funciona e que seja, com certeza, o melhor para cada um de nós. Não vai ser aquilo que eu quero, mas vai ser o melhor para mim. Vai ser o que eu tenho condições de alcançar. Aquilo que eu tenho condições de alcançar. O Espírito Emmanuel, por meio do Chico, vai contar para a gente que em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens, que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Muitas vezes, aquilo que a gente acha que é ruim naquele momento, ao passar do tempo, graças a Deus que aconteceu. Muitas vezes aquilo que você acha que é bom, maravilhoso, ao longo da sua vida, você vai se arrepender. Que pena que naquele momento eu não consegui alcançar. Eu quis ser mais imediatista. Dai-nos o pão de cada dia. Que pão é esse? Será que a gente reflete sobre isso? Que pão é esse que eu peço para o Pai? Dai-nos os É o pão, o alimentos. alimento físico, é o pão Alimento espiritual. o alimento espiritual. Dai-nos os alimentos que mantêm as condições de força do corpo e do espírito para o desenvolvimento de que realmente somos espíritos. Ensina o irmão Teodoro. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte da Vida, capítulo 18, nos lembra da necessidade do cuidado do material, mas não só do cuidado material, mas também do cuidado espiritual. Ele nos diz: não somente o agasalho e a casa protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores, a casa invisível dos princípios edificantes e as virtudes que enriquecem a consciência. Não é só um alimento da boca que entra pela boca. É que nós precisamos preocupar. Nós precisamos nos preocupar com os alimentos espirituais, que alimentam o espírito que somos. O que nós ouvimos? Sobre o que estamos pensando? Sobre o que refletimos? Perdoe as nossas dívidas à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que a gente alcançou a consciência de que nós somos falhos? De que nós erramos? Todos nós erramos. Todos. Todos nós cometemos algum equívoco. Cometendo equívoco e sabendo que nós cometemos um equívoco, será que a gente para refletir que o outro é capaz de fazer isso também? Será que a gente pensa nisso? E quando nós buscamos, pedimos ao Pai, perdoe as nossas ofensas, nós não estamos pedindo para que seja. Por que nós pedimos para que nós sejamos perdoados? Será que a gente reflete que o outro também gostaria de ser perdoado pelos seus equívocos, pelos seus erros? Todos erramos, gente. Por que condenar uns um ou outro? Não nos deixai cair em tentação. Livrai-nos do mal. Nós estamos vivendo na Terra, vivendo essa maravilhosa oportunidade da reencarnação. E aqui, nessa materialidade, espíritos se tornam materiais para ver se sai daqui mais espiritualizados, como eu já disse. Nós temos os nossos projetos espirituais de vida aqui, o que viemos aprender.
quem eu sou, como é que eu devo lidar com a humanidade. Nós nos conectamos uns aos outros. Como que nós conectamos uns aos outros? Quando lá no começo da prece eu digo Pai, Ele não é só meu Pai, Ele é Pai de vocês. Ele é Pai de vocês. E aí nós nos conectamos. E vivenciando na Terra, nós sabemos que nós podemos entrar em desequilíbrio. Podemos cair em tentações da materialidade. É forte a materialidade. É forte o dinheiro. É forte a vaidade. Mas nós temos que ter a consciência que nós somos espíritos, os seres espiritualizados. E nós somos mais fortes. Porque a matéria, ela é perecível. Ela acaba. A vaidade vai acabar. O dinheiro vai acabar. Mas nós não. Nós vamos continuar. E temos a consciência disso, porque cada imperfeição abre uma porta para novas imperfeições. É melhor fechar rápido a porta da imperfeição. Bola de neve. Sabe quando a bola de neve, uma bolinha de neve? Já viram esses desenhos animados que a bolinha vai descendo e ela vai somando mais neve, chegando embaixo, um bolão. Quais são os nossos objetivos aqui na Terra? Será que eu preciso perder tempo de ficar remoendo? Nossa, fulano me maltratou, fulano falou isso de mim. Quem eu sou? Essa é a minha preocupação. Como eu estou lidando com fulano que falou mal de mim? O que eu estou pensando sobre ela? Porque só o fato de eu pensar, nossa, fulana pensou mal de mim, eu já estou endereçando para ela uma dor social. O Dr. Leocádio vai dizer, não aumentemos a dor social. Como um bom pai, como uma boa mãe, Deus não fará por nós. Ele vai nos ensinar o caminho, vai nos dar força, coragem, determinação, para que cada um de nós possa, dentro do seu possível, refletir a sua estadia aqui na Terra, vai nos dirigir forças para que nós possamos, cada um de nós, cumprirmos o nosso papel. Então, prece, dialogar com Deus, na forma em que Jesus nos ensina, não é tecer uma petição pedindo a Deus um monte de coisa que a gente adora pedir, né? A gente gosta de pedir. Oh, meu Deus, me dá isso, me ajuda nisso. Esse diálogo, porque nós vamos aos poucos fazendo terapia conosco mesmo. E aí a gente vai dizer ao final que assim seja. Ou seja, que todo o universo, todo o cosmos possa estar em equilíbrio com o meu auxílio, com o resultado da minha terapia, o meu diálogo terapêutico, esteja em harmonia, para que tudo flua da melhor forma possível. Que assim seja. Deixe ao Pai a coordenada da vida, ou seja, deixa a criação agir. Essa mensagem que eu queria trazer para vocês, para que nós possamos refletir um pouco mais, reflita sobre esses ensinamentos de Cristo. Cristo nos traz mensagens que nos qualificam, são grandiosas, e que nós devemos ter um pouco mais de prontidão para todos os dias, disponibilizar um tempinho para refletir sobre isso. Essa mensagem, desculpe te interromper, que o senhor está passando, me lembra muito a psicanálise. Eu tenho formação em psicologia na religião. Lembra muito. Freud acho que chegou muito perto a isso. Sem falar de Deus. Muito. Eu gostei desse sentido. E também, como é que chama o terapeuta que Roger está estudando, que eu te falei hoje? É o Viktor Frankl. Viktor Frankl também traz, ele vai para o campo de concentração, vai viver aquelas amarguras do campo de concentração,
E ele tem que todo dia achar um motivo para continuar vivendo. E ele começa a refletir sobre os atos da humanidade. E aí ele traz uma nova forma de pensar. Consegue sair do campo de concentração, né? Sim. Encarnado. Ele consegue sair escreve dali livros. e depois vai escrever, né? Vai trazer. Como ele consegue livros. manter, apesar do sofrimento absurdo, Como é que ele vive Ele aquilo fica todo inteiro. dia? Eu preciso de achar uma oportunidade, uma razão para estar vivo. Porque a vontade eu não quero mais viver. Mas ele acha todos os dias uma razão para viver dentro daquilo que ele estava vivendo. Que nós não Era o temos. campo de concentração. Eu acho que, não sei se nós estivemos lá encarnados, mas hoje a gente não tem nem ideia do que seria aqui. mas na nossa cultura brasileira, desculpa que eu perdi de novo, eu acho que tem isso também, porque os africanos sofreram muito, os indígenas também. E tem uma coisa tão rica do Ailton Krenak, de alguns desses, uma menina que eu estava chamando eu, que eu acho que é tanta espiritualidade bonita, né? Nesse sentido de nos elevar, né? De uma situação que nos Sim. tão Sim, é um sofrimento tão chão, né? sim. Prisão. Outro dia eu vi uma fala até do Haroldo, sabe? Acho que eu achei muito interessante. Assim. Haroldo Dutra. Eu achei essa fala bem importante, que alguém questionou que o Espiritismo, o Espiritismo, né, que é a prática da doutrina espírita, nós somos poucos, comparado aos católicos e aos protestantes. E ele disse assim, a gente não quer número, a gente quer que as pessoas pensem o que nós pensamos, é só isso. Esse que é importante. E é isso que nós queremos, que nós pensemos o que Jesus pensou. Muito importante. Muito obrigado a todos. Obrigada.